Você vê que, pô, é bem interessante, né? Interessante. É legal e gostoso de ouvir, né? Se você vê ouvir, é muito interessante, né? Muito bacana. Aí você vai fazer uma outro tipo de chula que eu peguei lá de Roberto, né? Que ele toca aquela... deixa eu lembrar aqui. Aí você ouve assim, pô, vai ficar interessante agora, ó como vai entrar o canto, ó. Ananda da Alemanha que matou meu curió, Ananda da Alemanha que matou meu curió, Amaralina, 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 Amaralina. Então você vê que é legal, né, pô? Que Muito instrumento você acaba percebendo uma série de você nuances, percebe né? as nuances, isso que eu gosto de observar isso assim, né? Porque ficar naquela, senão você não evolui também, né? Exatamente. Você não tem personalidade, né? Se você fazer outro exemplo aqui de Roberto, que eu gosto de usar muito. Então você vê que é interessante, né? Aí você fala, sim, você falou aí no início de chula amarrada, chula praeira. Dê um exemplo aí. Por exemplo, se eu for tocar uma chula amarrada, eu gosto de perceber a questão da nuance e ritmo, né? Aquela coisa, o nome já diz, Já né? tá dizendo que é mais... Sacou? Então se você for tocar você vê que eu toquei uma chula corrida, vou tocar um outro exemplo de chula que é bem interessante, né? Isso aqui mesmo que eu fiz agora é uma característica do ponteado da viola. Ponteado da viola, sim. Né? Então, como se fosse uma chamada, né? Que tem aquela famosa, né? Então é bem interessante essa chamada que tem para começar a dar seguimento ao samba, né? Eu estou falando bem específico, tá? Bem de entender a questão do toque, do instrumento, tá? De como aspectos para não técnicos, ficar no né? aspecto, porque não sei o quê. Isso é legal falar com um sambadeiro, com outra pessoa, assim, porque você vai puxar mais dele. Então é legal você aproveitar o que aquela pessoa pode lhe dar de legal, né? Porque às vezes tem as perguntas, porque eu não sei o quê, tipo, vamos tocar, bicho, ele tá aqui no teu instrumento. Eu sou instrumentista de gravações, então como é que você se comporta gravando isso, né? Sim. Inclusive foi uma proposta que você lançou em relação a essa questão da gente fazer justamente essa programação mais voltada para essa parte técnica de como você executa, porque é muito importante realmente, Marquinhos, essa coisa de você saber um pouco a parte histórica, que inclusive a gente discutiu bastante com Clécia Queiroz no programa anterior, e ela falou muito desses aspectos históricos também, e fez algumas abordagens técnicas também em relação a isso. Então, assim, aí a gente fazer essa discussão técnica mesmo com o instrumento para poder a gente saber como diferenciar Exatamente um samba do outro, quais são as diferenças, os aspectos que tem um e que não tem no outro, e que se mistura entre um e outro, né? Então essa coisa que você está trazendo é bastante interessante. É interessante ver um outro tipo de chula amarrada. Outro tipo de chula pode ser chamado de chula de cabaça também. Que é bem interessante, você pegar o que é legal, né, assim, né? Porque muitas vezes tu fala, pô, você botou sétima maior, pô, bicho, legal, outra coisa, né?
Então dá um colorido dá um diferente, colorido acho também, né? Eu acho que isso é super importante, né? Super importante você ter essa... E ter a percepção também de fazer, né? E essa coisa que você fala do processo evolutivo também, né? Todos os estilos musicais eles acabam passando por isso, né? No decorrer, né? Se for pegar uma discussão do século XVII para o século XXI, a gente vai ver que essa musicalidade brasileira passa por diversas transformações, né? Exatamente. E quando chega no limiar do século XXI, você vê que uma série de subgêneros acabam sendo difundidos, né? Acaba acontecendo por conta de aspectos como esse da musicais que você está trazendo. É o comportamento traduzido em canção. Né? Isso. O comportamento traduzido em canção. Então, eu acho que assim, você que é instrumentista ou que é pesquisador, assim, independente de cada coisa que você faça, é legal você... Qual que é o seu instrumento, né? O que, é que você tem que perceber? Claro, lógico que você tem que perceber o que está o entorno, como funciona cada peça daquela, o que é utilizado nesse tipo de aspecto. Por exemplo, uma coisa que a gente veio conversando aí do Ori sobre o samba duro, o samba junino, né? Se você toca essa mesma, geralmente vamos partir do samba duro, né? Que você pega essa clave, né? O timbal, que é a função dela, de fazer... Aí se você introduz em determinadas épocas, você introduz a função sanfona, por isso que as pessoas chamam de samba junino. Mas em alguns lugares, mesmo você tocando sem a questão da sanfona que está ali presente, né? Claro que tem outros aspectos, né? Você fala, pô, algumas pessoas, alguns bairros, como tinha antigamente o samba Tentação, o samba assim, o samba Trator e outros mais lá, Tentação, lá no antigo, né? Nos bairros que tinha antigamente, né? Que tinha esse tipo de ensaio, desse tipo de samba. Em alguns lugares você fala, pô, isso é samba junino, né? O cara fala, não, eu vou isso como samba duro, mas é a mesma coisa, né? Isso, aí se você... desculpa. Isso inclusive, Marquinhos, te interrompendo só um pouquinho aqui, isso inclusive foi uma pergunta de um internauta nosso, né, no nosso canal. Ele pergunta por que samba junino, né? Você atribui essa... Como é que me explica isso aí, essa coisa de por que o samba junino? Então o que acontece? Porque geralmente no período junino é que acontece esses ensaios. Ou até hoje ainda tem lá no Engenho de Brotas, ainda acontece, né? Você não vê a sanfona, mas ele chama de samba junino, né? Entendeu? Então assim, isso é bem interessante, né? Você introduz a sanfona, lógico que tem outros aspectos, é legal você estar vivenciando isso, que você vai ver que tem coisas super interessantes. A música que é cantada também, às vezes dentro esse mesmo formato, né? Do samba junino, que também é o samba duro. Se você toca essa mesma macera, se você vai para tipo Sergipe, por exemplo, eles vão chamar isso de samba de coco. Se você toca essa mesma célula rítmica, com esse mesmo desenho, né, desse formato de claves e a instrumentação, se você vai para o Maranhão, você chama de pareia. Já tem outro Aí nome. vou dar um exemplo aqui, né? Você vê essa clave, já tem outro nome, exatamente, né? Por cada região também. Eu acho isso legal, né? Cada região tem a sua cultura, tem o seu, né? Então assim, dando um exemplo disso no violão, fica um efeito bem interessante, né? Você pega essa clave, né, que é do samba duro, que também é utilizado no samba junino, que é o samba de coco, que é o samba de pareia. Pô, como é que eu transpor isso pro violão? Como é que você fazia isso no violão? Como é que faria isso? É interessante, e você já tem isso, né? Você ouve Gil, tem bastante isso. Tem muito isso. Entendeu? Então você vê essa cena, como é que, um exemplo clássico aqui você faz. Andar com ferro, a fé nunca se me falha. Sacou? É você ser inteligente e tentar desenvolver isso no seu instrumento. No caso aqui, hoje a gente está fazendo isso, né? Tentando entender tecnicamente como é que funcionaria aqui, né? Pois é, interessante essa coisa que você falou do samba junino, que o samba junino, porque acontece, no caso, essa denominação, aí você traz um outro conceito, né, que o Jorge Bafafé também tinha falado no primeiro programa nosso, que ele falou. Que legal. Como acontece no período de São João, né, eles denominaram essa coisa de samba junino, né? E aí, como o Marquinhos falou, vão se inserindo outros instrumentos, no caso, ele citou aqui a sanfona, o acordeon, né, é um instrumento
que é bastante característico aqui do Nordeste, né? Muito presente no forró, mas que ele acaba se integrando a essa perspectiva, essa coisa do samba junino, né? O samba duro junino, que Marquinhos acabou de trazer aqui e Samba de coco, executou samba de Bahia. executou na forma de violão, exatamente, Marquinhos. Executou na forma de violão, né? Que vocês acabaram de ver aí agora. Então daí você falou aí que as pessoas falam, você falou de samba de coco e coco. Né? O coco já está inserido lá no aspecto daquele guarda-chuva do forró, né? Você tem um baião, você tem um chachado, você tem um coco, e já que o pandeiro, diga-se de passagem, é o, né? Então, o mestre. Então, como é que você tocaria, né? Tem isso, você vê o coco, é importante você entender o que é que rege, qual instrumento que rege esse aspecto, esse subgênero do ritmo, qual instrumento que rege. Então você tem vários instrumentos, né? Mas tem um sempre que a gente pode dizer assim, ali a clave está ali, ó. No caso do pandeiro. É diferente de samba de coco, ó. É muita coisa bacana que tem. São muitos detalhes, né, Marquinhos? Porque a gente pensa assim, no geral a gente pega, vai ouvindo essas músicas, essas musicalidades, esses estilos, e aí a gente acaba não parando para analisar realmente ponto a ponto, assim, né? Minimamente, qualquer pessoa pode fazer isso, não é? Você é um músico experiente, profissional, já de muitos anos de estrada no instrumento, mas qualquer pessoa pode parar e pode ouvir, escutar esse tipo de coisa e perceber essa diferença, né? Marquinhos está aqui agora detalhando, né, tecnicamente, como dissemos antes, mas qualquer pessoa pode parar Com certeza, você pode conseguir perceber isso e inclusive executar. É legal assim, né? Você botou um exemplo de coco aí, bem, você bota um acorde só, você vai fazer. E coloca a música lá. Então não é dificuldade, não. Você vai do comportamento que você vai traduzir em canção. Entendeu? É o comportamento traduzido em canção. Você pode fazer um monte de coisa com um acorde, 2 acordes, ou colocar mais. Mas é importante você entender o que você está tocando, né? Se você não entende, você não consegue. Vai para um set de gravação, vai tocar como, né? Não está escrito, isso é um samba, sei lá, um samba exaltação, por exemplo. Você pega os exemplos que você já estudou, é legal você estar preparado também, para tocar um samba exaltação, por exemplo. Aqui é um clássico, né? É um clássico. A gente que não leu gosta muito. Muita gente, no caso do violão, muita gente menospreza de você tocar a base mesmo sendo, né? Se você toca a base de forma correta, negão, você vai embora. E se você entende o que você faz, não tem quem segure, não, assim. Porque você faz com consciência, entendendo e mexendo nas coisas. E por isso que é legal, eu acho, porque as pessoas vêm fazer isso, falar, não sei o que, é legal, é importante, como o Dori acabou de falar, do aspecto histórico, lógico. Mas você puxa isso das pessoas que têm já mais esse viés, né? Não que eu não queira falar o que eu não saiba, mas o legal é você extrair o que é de interessante, né? Pô, o cara tocou ali, né? Pô, como ele pensou no acorde, naquela levada, já pensou botou aí. Olha como fica legal, né? Então, E outro aspecto interessante também, Marquinhos, é a ferramenta de trabalho, né? Você trouxe uma viola, né, caipira, né? E trouxe também um violão, né, de corda de nylon, inclusive um super violão, né? Olha o Tessarim. Muito bom, você sou grato, né? A timbragem, você percebe que é uma timbragem que especial. É especial, é diferente de você pegar um instrumento de aço, por exemplo, para tocar esse tipo de som, esse tipo de samba, acaba não funciona. Não funcionando, né? Porque a ferramenta de trabalho está sendo utilizada é diferente. Então, ou seja, isso também faz diferença no samba? Lógico, total, né? Faz muita
muita Mas diferença. você pode tocar também. Você pode tocar qualquer instrumento, você pode tocar uma folha de papel. É o comportamento que você vai dar àquele instrumento, né? É o comportamento. Você pega a caneta e você toca a caneta. É o comportamento que você vai dar ela, no lugar certo, na hora certa, né? E no samba tem essa perspectiva, o samba de roda tem essa concepção, né? Tem essa coisa de que você faz samba em qualquer lugar, né? Haja vista a utilização do prato e faca no samba, né? Você faz samba em qualquer corpo sólido que produz um som que seja agradável para aquela roda de samba, entendeu? Se for agradável e o comportamento for agradável e for pertinente, vamos embora. É ser feliz, tocar e ser feliz, entender o que está fazendo sempre, né? E aí é tentar se descobrir e fazendo a sua história, né? Cada um tentando, como você está fazendo esse estudo, parabéns pela essa iniciativa de estar fazendo esse trabalho, um trabalho fantástico, que eu acho de uma grande valia para todo mundo, uma contribuição muito grande isso que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas começam a precisar, vai ser no mesmo lado, né? No mesmo caminho. Não que seja o mesmo tema, mas sempre legal você ver um outro lado também, né? Sim. Porque as pessoas que trabalham nisso, como é que é o pensamento. Não precisa ser o cara professor, o cara precisa. Não, o cara é um cara que faz parte desse segmento, desse universo e tem coisas interessantes a passar, né? Essa vivência, né? É a vivência. Uma coisa que me chama muita atenção é justamente essa coisa da gente discutir essa coisa teórica realmente, como você está falando, mas assim, a vivência que, por exemplo, você tem nas suas pesquisas, na sua trajetória como músico dentro do estilo do samba, então é muito interessante. Então, quer dizer, já traz uma nova perspectiva, uma nova discussão musical, né? Provavelmente dita, literalmente falando, é musical, porque você falou também do samba, mas você tocou muita coisa do samba e da chula e de outros subgêneros que estão correlacionados, né? E nos trouxe assim muitas contribuições. Eu acho muito legal. Agradeço muito a sua participação, o aceite do seu convite para vir participar do nosso programa, né? Foi bastante interessante, riquíssimo essa tarde aqui com o nosso amigo Marquinhos, grande músico, né, arranjador. Gostaria de agradecer a Cris Santana, que nos cedeu esse espaço maravilhoso, né? Um espaço que inspira samba, um espaço que inspira ancestralidade, que inspira cultura brasileira, né? Nós agradecemos imensamente a toda a direção, a Cris Santana e toda a direção do bloco Alerta Geral. Vamos com Marquinhos de música para encerrar. Muito bom. Lembrando que vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, dar sua sugestão, fazer suas críticas, nos falar como podemos melhorar, o que vocês acharam do programa, dê sua opinião, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Valeu!